Então, boa tarde novamente. A nossa aula de hoje é sobre meio ambiente e alimentos. Ela tem um pouco a ver com aquele assunto que a gente viu lá no primeiro semestre. Teve um momento que a gente falou sobre produção agrícola, mais enfocando o Brasil. A gente vai enfocar mais cenário mundial, tá? Tem um personagem que é bem famoso quando a gente fala de alimentos e agricultura no mundo, que é um sujeito chamado Thomas Malthus. Você já deve ter ouvido falar nele, tá? Esse cara, ele foi um. Ele é do século XVIII, tá? Ele é de 1798, a principal obra dele. Quer dizer, ele é do século XVIII, a principal obra dele é de 1798. Ele era um economista da época, e naquela época, muito do saber ele estava junto com os religiosos, né? Embora não fosse mais Idade Média, mas tu tinha universidades ligadas com filiação religiosa, etc. E Thomas Malthus, além de demógrafo, economista, ele também era pastor, né? Então ele tinha, para entender a mentalidade do homem, tem que entender a época, tá? Não pode separar as duas coisas. Muito fácil a gente julgar o passado e dizer, como os caras eram ingênuos. Não, tu não viveu naquela época. Tu não sabe quais eram as condições e como era o pensamento da época, né? Então, o Thomas Malthus ele ficou famoso por um cálculo que ele fez, que para a época dele, ele era super sensato, tá? Ele era um cálculo super racional. Ele fez um cálculo baseado nas estatísticas de crescimento da produção de alimentos. E ele disse que, na melhor das hipóteses, se não houvesse guerras, se não houvesse uma nevasca, um inverno muito frio, se não houvesse falta de chuva, a produção de alimentos no mundo ela cresceria segundo uma progressão aritmética. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Ou seja, uma progressão aritmética, né? Uma leve subida se não houvesse nenhum tipo de contratempo, nenhum tipo de problema na vida das sociedades. Né? Guerra, fome, guerra, mudanças climáticas, etc. E tal, né? E ele disse que pela projeção de crescimento populacional da época, a população mundial ela crescia, na pior das hipóteses, ou seja, quando muito baixa, uma progressão geométrica. O que quer dizer isso? 2, que é necessário para ter filhos, né, um casal. 2, se esse casal tivesse uma média de filhos de 2, assim como eles, pai e mãe, então tu teria 2 vezes 2, 4. Né? Se cada um desses indivíduos tivesse, quando formasse um casal, 2 filhos, teria 2 vezes 2, 4. Né? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E assim por diante. Ou seja, enquanto que a produção de alimentos cresceria segundo uma progressão aritmética, o crescimento populacional cresceria segundo uma progressão geométrica, né? Muito mais rápido. Né? Então, ele diz assim, a consequência inevitável disso tudo vai ser a fome, guerras por consequência da falta de recursos, etc. E tal. Veja que ele disse isso no final do século XVIII, né? Numa época que estava começando na Inglaterra a Revolução Industrial, que estava começando a se espalhar para outros lugares do mundo a industrialização e a mecanização agrícola. Tá? Então, isso que ele bolou, esse raciocínio na época, né, de 2 filhos por pessoa em média, e a progressão que isso, explosiva que isso ia dar no mundo em termos populacionais, na época dele era super correto. Né? Só que várias coisas aconteceram nesse meio tempo. Né? Entre essas várias coisas, uma série de mudanças agrícolas. Né? Por exemplo, na Grã-Bretanha surgiu um cara chamado Jethro Tull, né? E esse cara inventou o arado mecânico. Ou seja, em vez do cara lá
com uma junta de bois na frente, segurando ali no muque, na força muscular, uma pá de corte sendo carregada por esse gado. Não, ele inventou uma máquina com vários cortes, onde o gado inicialmente puxava essas lâminas e fazia vários cortes no solo. Né? Tem que entender que isso, para esses países de clima temperado, frio, era muito importante, porque o solo, depois do inverno, ficava muito duro, ele ficava muito ressequido. Então, tu perdia muito tempo tentando penetrar no solo, fazendo um corte, para colocar a semente. Era um trabalho muito árduo, muito difícil. Então, quando o cara inventa uma ferramenta que consegue multiplicar, acelerar a velocidade do arado na terra, ele torna mais produtiva a atividade agrícola. Então, em menos tempo, no mesmo intervalo de tempo, tu consegue plantar mais. Consequentemente, tu consegue abranger uma área maior na agricultura e, consequentemente, consegue produzir mais alimento. Essa foi a primeira de uma série de inovações. Na agricultura. Então, quando a gente olha a obra do Thomas Malthus no século XVIII e acha, pô, que cara ingênuo, ele não previu o avanço da agricultura, ele estava lidando com os fatos que se tinha conhecimento na época. Isso é importante, tá? Por isso, quando a gente faz uma projeção para o mundo, alguma coisa, alguma tendência, a gente sempre faz uma projeção com base no que a gente tem, não com o que a gente pode vir a ter. Tá? Então, as nossas projeções, elas sempre, geralmente, pegam um dado meio negativo, entendeu? Porque a gente não sabe como vão ser as inovações tecnológicas e tal. E, às vezes, tu tem aí um aumento da produção, da tecnologia, da inovação tecnológica que não estava previsto. Vamos dar uma olhada aqui em alguns dados. Tem um livro aqui que eu quero mostrar para vocês. Tem alguns livros para mim que são fundamentais, tá? Esse chama, vamos ver se a câmera pega legal. Aqui, ó. Esse cara aqui é um dinamarquês, Bjorn. Bjorn é mais ou menos como o João, tá? Lomborg, o ambientalista cético. O subtítulo dele é Revelando a Real Situação do Mundo. O que esse cara fez? Ele pegou vários e vários dados sobre a situação do mundo, muito negativas, né? E ele comparou esses dados uns com os outros. É o tipo do trabalho que eu acho muito revelador. Por quê? Porque na era da informação, a gente não necessariamente está sabendo mais as coisas. Nós estamos sendo bombardeados por informação. E muitas vezes informações que são parciais ou são enganosas. Essas que são enganosas, algumas vezes elas são intencionalmente enganosas, gente de má fé que divulga aquilo, e às vezes não, às vezes é gente ingênua, de boa fé, mas que repassa uma coisa sem saber. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado de sempre conferir. Esse cara nesse livro aqui, ele é um professor de estatística, tá? Então ele pegou vários dados e foi comparando eles. Então, muita coisa que ele diz nesse livro, ele diz assim, olha, não é que a situação esteja boa, nós estamos longe do ideal, porém não é tão ruim quanto se imagina. Tá? Então eu peguei uma frase aqui, que ele cita no livro, uma frase de um tal de Paul Ehrlich. Tá? Ele escreveu um livro em 1968, chamado A Bomba Populacional. Veja que as ideias do Malthus, lá do século XVIII, elas continuaram mantidas e acreditadas durante muito tempo. Em 1968, esse cara escreveu assim, ó, perdemos a batalha para alimentar a humanidade. Ao longo da década de 1970, o mundo viverá a fome em proporções trágicas. Centenas de milhões de pessoas morrerão de inanição. O cara escreveu isso em 1968. Ele está repetindo uma tese lá do século XVIII. Tá? Então, de centenas de anos atrás. Em 1970 saiu um livro chamado Os Limites do Crescimento. E como eu sou de 65, de 65, a minha infância, a minha adolescência, eu cresci ouvindo coisas no sentido de que o planeta não suporta mais a grande quantidade de pessoas,
que a humanidade tem que ter um limite. Eu também acho que tem que ter um limite, mas não por essas razões, né? De que não tem mais espaço, não tem mais como alimentar. Acho que tem que ter limite por causa de outras coisas, mas com relação à poluição, que são outros problemas, tá? Mas eu cresci ouvindo esse tipo de informação, tá? Então vamos dar uma olhadinha para ver como é que essa história se realiza hoje em dia. Vamos ver aqui, tá? Tá, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui na página do Moodle, tá? Lá embaixo, ampliar aqui. Lá embaixo vocês têm aqui um texto. Vocês clicam aqui em artigo, descarregam um texto, que é desse cara mesmo que eu estou falando, tá? Tu clica nesse link do nome dele aqui, tu chega em vários artigos que ele escreveu, tá? Ou sobre ele, ou sobre as ideias dele. E aqui está o título desse texto que está aqui, ó. Desperdiçar comida no mundo com fome. Ele fala sobre isso, sobre o desperdício de comida, tá? Aqui tem a trilha de slides que eu vou mostrar para vocês agora. Legal? Então é o seguinte, ó. Vamos lá para cima. Tá. Opa, título errado. Depois eu vou mudar o título. Então tá, ó, comparação dos gráficos de progressão aritmética e progressão geométrica, tá? Isso aqui não é conflito ambiental, é meio ambiente e alimentos, tá? Depois eu vou mudar o título e colocar certinho lá. Então é o seguinte, ó, a produção de alimentos, como eu tinha dito, ela cresce, na melhor das hipóteses, numa progressão aritmética, tá? Vai aumentando a produção alimentícia. Só que o crescimento populacional é muito mais rápido. Vai chegar um ponto que, inevitavelmente, tu não vai ter alimento para todo mundo. Isso era o pensamento desse pastor, demógrafo e economista em 1798, quando ele escreveu a principal obra dele. Tá? E a conclusão dele era que o mundo ia passar por ondas de fome e o pior cenário iria ocorrer. Né? Então ele dizia assim que até um certo momento da história da humanidade, tu tinha mais food, né, mais alimento do que gente. Chega um momento em que essa população ultrapassa a capacidade de ser alimentada. Era essa a tese dele, tá? Só que, nesse livro aí que eu estava mostrando para vocês, do Lomborg, né, o que ele mostra aqui? Eu fotografei, fiz uns prints aí de páginas desse livro, tá? Ele mostra aqui, ó, a produção de calorias diária por pessoa, né? Per capita quer dizer por cabeça, tá? Então, 1.900 calorias diárias é muito pouco, é o que come, sei lá, alguém que faz regime forçado. 2.400, 2.500 é algo razoável, né? E 3.000 é alguém que come muito, né? Então, ele está mostrando aqui que em 1960, os países desenvolvidos eles já tinham um consumo calórico por pessoa bastante elevado, né? A média mundial estava aqui um pouco abaixo da ideal, e os países em desenvolvimento, que são os países mais pobres, ou seja, em regime de inanição. Isso aqui em 1960 é logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Né? Vários países que eram colônias na África, na Ásia, se tornam independentes, e a América Latina aqui, a gente sabe, né, com muito país, grandes partes da nossa população pobres, miseráveis, etc. O que vai acontecendo? O mundo, em geral, vai aumentando o consumo calórico. E veja bem que isso aqui não é o total, é o consumo por pessoa. Então, hoje, a média mundial está acima do necessário. Não quer dizer que a gente tenha que diminuir e comer menos. Eu estou dizendo aqui que nós ultrapassamos o mínimo necessário. E veja aqui que os países envolvidos até tiveram uma certa queda, né? Talvez aí até por questão cultural, de diminuir o consumo de certos alimentos, tal. Sabe que existe toda uma preocupação com estética, com saúde, etc. E tal. Mas os países em desenvolvimento, os países pobres, continuam subindo num ritmo semelhante ao mundo, chegando aqui numa média de consumo razoável. Claro que isso é uma média. Uma média quer dizer que tem gente que consome muito mais dentro desse país e gente que consome muito menos. E quando a gente fala em países em desenvolvimento no geral, a gente está colocando aqui no mesmo saco
Somália, Brasil, Argentina, Índia, países muito diferentes entre si, tá? Então vamos observar aqui, ó, proporção da fome em percentuais. Países em desenvolvimento por região, ou seja, grupos de países pobres, tá? Lá atrás, África subsaariana, ainda continua, veja bem aqui, ó, com cerca de 40%, quer dizer, continuava em 1970, né? 1970, 40% da sua população, quase, né? Quase metade da população com fome. Hoje em dia isso caiu, chegou aqui uns 30%. Ainda é muito alto. Ainda é muito alto. Então, cerca de 30% da população na África ao sul do Saara, que estão os grupos dos países mais pobres do mundo, ainda passa por fome. Tá? Mas veja que o sul da Ásia, ou seja, a Índia, né? Uma situação aqui em 1980 de mais ou menos uns 40%, hoje em dia está em torno de 15%. Tá? Caiu bastante. Aqui a média dos países em desenvolvimento, dos países pobres, continua caindo o número de percentual de famintos, né? A evolução mais significativa, o leste da Ásia, o que é isso? China. Tá? Ou seja, mais miserável, mais que na África. Quase metade da população com fome em 1970. Começou a fazer as reformas capitalistas em 1976. Hoje em dia está aqui com, digamos aqui, com 5% da população ainda em situação de fome crônica. Né? Vamos liberar lá. O que mais? Opa. Oriente Médio, né? E o norte da África. Veja bem, África, tá? Olha a queda significativa que teve no número de famintos no mundo. Né? E a América Latina tem queda, mas veja que, embora ela esteja abaixo, com menos famintos que no norte da África, menos famintos que no sul da Ásia, menos famintos que na África subsaariana, ela não evoluiu tão rápido. Ela podia ter caído mais. Né? América Latina, aqui Brasil, Argentina, México, Bolívia, Peru, esses países, eles saíram de uma situação melhor. É como se na corrida, numa corrida de 100 metros, nós saíssemos bem na frente. Só que a gente não apresentou uma evolução da nossa velocidade. A nossa queda não foi tão significativa quanto, por exemplo, no leste da Ásia. Isso tem tudo a ver com o tipo de condução da economia que tiveram esses países no leste da Ásia. E nós aqui estamos mais ou menos que estabilizados numa situação que não é a pior, mas poderia ser muito melhor. Né? Tá? Isso daqui é o índice do preço do trigo na Inglaterra, tá? De 1300, né, lá na Idade Média, até o ano 2000. Veja aqui, ó, isso aqui é um sobe e desce do preço do trigo. Quando sobe o preço do trigo, né, isso aí significa, então, que teve menos trigo sendo produzido, ele se tornou mais escasso e, portanto, mais caro. Aqui nós tivemos um pico, né, final da Idade Média, aqui provavelmente a ver com mudanças climáticas, que teve uma pequena idade do gelo na Europa, né, então a produção agrícola diminuiu muito, aí o preço das sacas de cereais sobe. Agora, o que é importante observar é que em 1800, 1900, que é a época das revoluções industriais, do avanço da tecnologia, olha o que acontece com o preço do trigo. Cai vertiginosamente. Tá? Outros índices aqui, ó. Índice de preço de alimentos, segundo o Banco Mundial, de 1900, final da Segunda Guerra até recentemente. Tá? Então, o índice de preço aqui, ó, teve uma altíssima aqui em 1970, 75. Isso aqui está relacionado ao quê? Está relacionado ao petróleo. O que o petróleo tem a ver com alimento? Tem a ver com transporte, né? Sobe a gasolina, sobe tudo. É o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Né? Então, o que acontece? Teve uma alta aqui do preço do barril do petróleo, por causa daqueles problemas no Oriente Médio, conflitos com Israel, aí foi criado a OPEP, os árabes se juntaram, começaram a diminuir a oferta de petróleo no mundo, e daí o petróleo ficou muito caro, os países que eram dependentes da importação do petróleo, como o Brasil, tiveram uma baita de uma inflação aí. Mas depois se procurou alternativas, aumentou a produção de petróleo e outras fontes energéticas, o preço
dos alimentos começou a cair no mundo. Tá? Tem uma coisa aqui que é fundamental para entender por que o preço dos alimentos cai no mundo, a chamada Revolução Verde. A Revolução Verde, basicamente, foi uma série de inovações tecnológicas químicas na agricultura, que levaram a safras de alto rendimento, mais irrigação em áreas secas, controle do fluxo de águas, criação de açudes, fertilizantes para tornar os solos mais produtivos e pesticidas contra as pragas. E também, aqui, tudo a ver com a área de vocês, tornar as fazendas administradas cientificamente como indústrias. Tá? Para te saber como utilizar os equipamentos, como utilizar os produtos para aumentar a maior produtividade, fazer gráficos, tabelas, etc. Isso aumentou. Ah, mas professor, pesticida gera poluição. Sim, isso a gente vai tratar numa outra aula. Não dá para falar hoje. A gente vai falar desse problema aqui. Não dá para negar que teve também problemas, tá? Mas essa Revolução Verde aqui, ela levou até o seu criador aqui, o tal do Norman Borlaug, a ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz, porque ele realmente conseguiu, com essas inovações, aplacar a fome em boa parte do mundo. No entanto, isso tem custo. Nada é de graça na vida. E isso aí, para comprar, muitos agricultores pequenos tiveram que fazer financiamento nos bancos. E aí, o cara que não tinha uma grande propriedade ou uma grande produtividade na sua propriedade se endividou. E aí o cara começa a fazer o quê? Eu vou vender minha propriedade porque não está dando mais. E aí ele pega e migra para a cidade. Então, isso também está relacionado a êxodo rural. E ficou na zona rural, ficou no campo, aqueles que se tornaram os verdadeiros empresários agrícolas. Ou seja, o agronegócio está ligado a isso. Mas o preço do alimento cai para a área urbana. Mas vamos continuar aqui, tem mais coisa para ver. Né? Então, rendimento em toneladas de arroz, milho e trigo nos países em desenvolvimento. Só país pobre que nós estamos falando. Tá? Então, observa aqui, 1960 a 2000, quase sempre em alta, quedas que têm a ver com invernos mais rigorosos, verões mais secos, mas, no geral, a média é de aumento da produção, sim, senhor. Tá? Bom, o que tem que pensar é o seguinte, tem duas coisas que a gente tem que avaliar: aumento da produção bruta e aumento da produtividade. Eu posso ter aumento da produção bruta aumentando a área. A Revolução Verde, ela não é exatamente isso. Ela aumenta a produção na mesma área. Ela torna as propriedades mais produtivas com mais insumos agrícolas, no caso, produtos químicos. Então, por exemplo, tem pés de arroz que, ao invés de crescer um tanto, eles crescem menos e já dá para colher. Entendeu? E aqui, para ter um quadro geral da situação, né, de 1960, final pós-guerra até os anos 2000, né, veja que a África subsaariana não muda muito sua produtividade, né, ela aumenta o consumo de calorias per capita por dia, tá? Mas não significativamente. Isso aqui não tem a ver só com capacidade tecnológica, tem a ver com política. Por quê? Porque tem países em guerra que daí não se desenvolvem economicamente. Tá? No caso da Ásia, China e Índia, crescimento é o mais significativo, que olha de onde que eles partiram. Eles partiram de uma situação de fome crônica. Fome crônica não é fome aguda. Fome aguda é o cara que está definhando. Fome crônica é o cara que está sempre comendo mal, insuficientemente. Tá? Aí o que acontece com essas crianças na escola? Elas não têm capacidade cognitiva para aprender, porque está faltando nutriente no desenvolvimento delas. Então, isso afeta todo o desenvolvimento. Então, em algum momento da história deles, né, essa década aqui, eles deram um upgrade violento aqui, entendeu? Aqui, qual outro conjunto aqui que foi longe? Norte da África, né? Não são países envolvidos, estou falando de países com vários problemas sociais, mas que aumentaram o consumo calórico. América Latina e Caribe, nós aqui, né? Hoje em dia, quando governos passados no Brasil se começou o programa Fome Zero, o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão aí de levantamento de dados, ele colocou o seguinte problema no Brasil. Não quer dizer que não existe famintos no Brasil, mas que o Brasil estava com epidemia de sobrepeso, devido ao consumo exagerado de calorias
por parte da população. Não é só a população rica, porque hoje em dia tem muita população carente que, apesar de consumir bastante, consome mal. Então, consome muitos alimentos, muito carboidrato e acaba engordando, né? Então, também tem esse problema também, né? Que não é só fome crônica, que também é um exagero no consumo de certos alimentos e não necessariamente numa dieta balanceada. Estados Unidos, aqui com o consumo elevado, como já é de se esperar, né? O interessante aqui observar a União Europeia, tá? Que são países ricos, e tem países proporcionalmente mais ricos que os Estados Unidos, mas não aumenta tanto quanto poderia. Por quê? Aí começa a mudança de hábito cultural. Alguns passam a mudar suas dietas, né? Consumir, porém, com mais moderação. Porque tem países aqui como Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, que proporcionalmente têm rendas per capita mais elevadas do que os Estados Unidos. No entanto, eles passam a consumir menos. Isso é muito interessante de observar. Agora, países em transição, o que é isso aqui? São países do leste europeu, que eram controlados por regimes comunistas, e depois, com o fim desses regimes, né, entrada numa economia de mercado, democracia, eles passaram a consumir menos. Por quê? Porque daí teve um momento de crise econômica, né? Então, 1990, 1991, fim da União Soviética, 1989, derrubada do Muro de Berlim, eles passam a consumir menos, né? Depois vão aumentar, mas até esse período aqui eles diminuíram. Legal? Bom, olha só, esse mapa é um mapa que eu catei de 1918, início do século XX. Início do século XX, a Inglaterra, pessoal, era parecida com cidades latino-americanas dominadas pelo tráfico hoje em dia. Era coisa violenta, entendeu? Era tiroteio na rua, tráfico de drogas, bom, isso tem até hoje, mas abundante, assim, sabe? Festas regadas a cocaína, heroína, muito parecido com certas cidades da América Latina hoje em dia. Mas esse era o quadro geral. Observe aqui, então, tu tem países aqui com situação de fome, norte da Rússia. Finlândia hoje é um dos países mais desenvolvidos do mundo. É considerado como tendo aí, junto com Estônia, a melhor educação, certo? Altos índices educacionais. Olha só, para ver, para tirar da cabeça essa ideia de que nós nunca vamos melhorar. País miserável no início do século XX. Fome crônica. E hoje em dia, país super desenvolvido. Situação próxima, se aproximando da fome. Boa parte da Rússia. Esse aqui seria a alimentação suficiente, mas condições preocupantes no futuro. Tá? Ucrânia. Também aqui para França, Espanha. Tem que lembrar que esses países aqui tinham saído da Primeira Guerra. Então eles estavam todos meio malão, assim, meio abalados, entendeu? Países que já estavam recebendo ajuda americana, quer dizer, dinheiro, né? Grécia, que seria a Romênia, né? Situação de fome séria, né? Itália, outros países que saíram da Primeira Guerra. Tá? Depois eles teriam um período de entreguerras, depois iriam para a Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial, aí sim, os Estados Unidos entram com muito dinheiro na Europa. Tá? Claro que não foi só na caridade, né? Foi para justamente ter um acordo e dominar esses mercados. Né? Ninguém dá nada de graça. Tá? Geopolítica é interesse. Tá? Sempre, sempre, sempre. Bom, aqui tu tem cada vez menos crianças morrendo de má nutrição. 1990, 95 um pico, depois começa a cair. Ou seja, 21 crianças morrem antes de completar 5 anos por cada 100 mil que nascem. Né? Índices cada vez menores. Aqui a situação atual de pessoas com fome aguda no mundo. 255 mil. Isso aqui já mostrei para vocês, estão lembrados? Tá? 255 mil. Agora vamos dar uma olhada aqui comigo. Isso é dado de 2010 a 2016, tá? Agora olha aqui, ó. Onde é que está isso? Acho que está aqui. Você lembra desse texto que eu mostrei para vocês? Desse cara? Agora olha aqui, ó. Tá lembrado que eu falei, mostrei esse texto para vocês? Cadê? Onde é que ele fala isso? Aqui, ó. Olha aqui, ó. 1,4, aqui, ó. Bem aqui no topo da página.
Se assim fosse, não haveria 1,4 bilhão de famintos no mundo. De onde ele tirou esse dado? X. De onde ele conseguiu essa informação? É uma figura proeminente, lida por muitas pessoas. Leonardo Boff. De onde que ele tirou esse dado? X, da cabeça dele. Tá? Ah, mas é de má fé? Não sei. Não estou julgando o caráter de ninguém. Estou dizendo que ele lançou esse dado nesse texto. É um dado apavorante. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Se 1,4 bilhão de pessoas estão com fome, é uma população do tamanho da China. O que essas pessoas estariam fazendo? Estariam invadindo a casa de todo mundo, pessoal. É guerra civil mundial. Tá? Eu não estou dizendo que não tem gente com fome no mundo ou com situação crítica. O que eu estou mostrando para vocês é que a gente sempre tem que se basear em fontes de dados e pesquisa. Esse site aqui é o mesmo site que fornece dados sobre a pandemia mundial. Tá? Ou seja, o pessoal que está acusando os governos aí de não estarem fazendo as coisas, eles se baseiam nesse site aí. Né? Então, quer dizer, quem que eu vou confiar? Percebe como é que são as coisas? A gente sempre tem que checar as informações. Agora, se está tudo tão bem como eu estou dizendo, por que o Brasil está mal? Aí a questão é outra. Eu não disse que está bem para todo mundo. Olha aqui, ó, extrema pobreza no Brasil. 2001 era 15,19%. Ela vai caindo, vai caindo, vai caindo, chega ao seu mínimo em 2014, depois dá uma subida, uma estabilizada, cai de novo. 2021 chega a 12,8%. 12,08%. Subiu. Falei que a situação estava melhorando no mundo em geral, mas não que não houvesse país que não estivesse piorando. E a situação que a gente tem é essa aqui hoje, né? Ou seja, periferia do Rio de Janeiro, as pessoas invadindo depósitos com carcaças, com restos de alimentos para comer ossos. Tá? Ou seja, a culpa não é da produção de alimentos que tem no mundo. Tá? A culpa é má gestão. É simples assim. Legal? Então, ó, outro texto lá que está lá para vocês darem uma lida é o texto desse cara aí, que é o tal do Lomborg, esse dinamarquês, tá? Ele tem um argumento muito interessante aqui, que ele fala que os países envolvidos enfocam muito na questão do desperdício de alimento, né? E ele diz que o que melhora a produção de alimentos no mundo é a infraestrutura. Cara, eu achei essa sacada sensacional. Porque, por exemplo, vamos falar de Brasil. Brasil, tu tem estradas onde os caminhões passam que são tão esburacadas que o alimento, o grão de soja, cai na beirada. Fica assim aquele acostamento todo cheio de grão de soja ou outro alimento. Né? Então ele está falando aqui sobre as condições de infraestrutura, né? As perdas que tem. Porque daí tu diminui a oferta de alimento por causa das perdas, seja nas estradas, ou seja em armazenamento, que daí o alimento apodrece, e aí então tu diminui a oferta, o alimento encarece. É bem interessante o argumento dele aqui, tá? Dá uma olhadinha nesse cara aqui. Agora eu vou mostrar um negócio para vocês, antes de encerrar aqui. Só vou fechar. Tá, aqui. É esse vídeo, tá? É um vídeo um pouco longo, mas eu quero que vocês deem uma olhada. Depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pessoal, eu não me alonguei muito ali, porque o vídeo vai longe naquilo ali. Por que eu estou mostrando isso para vocês que tem mais a ver com transportes? Isso aí é cena de alguma capital asiática, pode ser no Vietnã,
algum país asiático que está em crescimento, Vietnã, Tailândia, são centenas de milhões de pessoas. A maior parte da humanidade está na Ásia. Como é que tu vai alimentar essa gente? Então tu tem que ter tecnologia, não tem jeito. Ah, mas polui o meio ambiente. Ok, então tu tem que ter tecnologia menos impactante até, quem sabe, um dia zero impacto. Mas tem que ter tecnologia. Só a agricultura natural orgânica, ela é interessante, mas ela ainda é um artigo de luxo. Por que, que ainda é um artigo de luxo? Porque como ela produz menos, a oferta dela é menor. E como a oferta dela é menor, ela é mais cara. Então, tu tem que ter oferta de produtos orgânicos e mais naturais para quem pode pagar. Mas para alimentar a montanha de gente no mundo, não basta. Isso é ser realista. Bom, mas então como é que tu faz? Tu vai gerar mais impacto no meio ambiente? Não, tu vai ter que ter avanço tecnológico para gerar menos impacto. Tá? E a gente vai falar mais disso em outras aulas. Que vai falar mais disso. Tá? Inclusive, tem aquela tarefa que vale até hoje à meia-noite para vocês entregarem, que é relativa à aula síncrona agora de sábado, que fala sobre energia e meio ambiente. Tá? É bem interessante, tem vários aspectos aí para falar sobre energia com menos impacto. Então, é como sempre, a tarefa de aula síncrona faz lá, o que vale é a tentativa, não é se está certo ou está errado, é para marcar presença e para vocês estudarem um assunto que depois pode ser cobrado, é bem interessante. Tá? Mas o que eu estou tentando mostrar com isso para vocês é, nós temos aumento da produção de alimentos no mundo. O problema não é a quantidade de comida. Alguns países estão aumentando o índice de fome? Estão. Má gestão. Descaso, bagunça com a economia, brigas políticas que refletem na economia, etc, etc, etc. Ou, em alguns países mais críticos, guerras entre estados, que pode realmente afetar a produção. Né? Mudanças climáticas também, né? Agora, a produção tem aumentado, na maior parte. Né? E com a população aumentando, eu só mostrei aquela cena ali para vocês terem uma noção do que realmente são alguns países hiperpopulosos, né? É que tu precisa ter aumento da produção alimentícia. Tá? Geopoliticamente falando, se o Brasil soubesse jogar bem o jogo do mundo, né? O chamado grande jogo, como eles dizem, tu teria aí um país com um grande potencial de barganha, que é o Brasil, porque o Brasil ele tem uma capacidade agrícola enorme. Né? Nós ainda produzimos muito pouco no nosso território, que é gigantesco. Claro que tu tem que preservar parte dele com ecossistemas naturais, tu não pode tornar tudo um campo agrícola, né? Mas tu pode justamente suprir essas populações mundiais. Tá? E o que falta mais para tornar algumas áreas longínquas brasileiras atraentes para a produção é a condição de infraestrutura. Porque senão tu produz lá longe, o alimento chega caro aqui. Ah, mas se está tudo assim tão bom para o Brasil, por que o alimento aqui é tão caro? Aí tem a ver com a questão econômica, né? Custo do Brasil, que tem a ver com a infraestrutura, a quantidade de impostos que tem no produto que chega no mercado, o dólar que está alto, que torna insumos como os combustíveis mais caros. Né? Aí são várias questões, mas não é a quantidade de comida. Tá? Entendeu? Pessoal, não esqueça de colocar o nome aqui, tá? Uma perguntinha, alguma questão? Alguém perguntou aqui por escrito alguma coisa? Não, nada. Então é isso, pessoal. Se vocês não têm alguma pergunta, a gente se vê na próxima, falou? Um abraço para vocês. Tchau, tchau, Cauãzinho, tchau.
Terceiro ano, dia 11 de outubro. Jéssica, Camille, Cauasne, Guilherme, Tainá, Evelyn, Ana, Laura, Pedro, Lucas, Laura Tedesco, Paulo, Henrique Breda, Gustavo, Luísa, Joyce, Cauasne e Jéssica já foram, Laura Tedesco também. Beleza.